Entre Família começando aqui na sua telinha. Vamos chegar junto. Estou aqui hoje ao lado de Lucas Nascimento. Boa tarde. Muito boa tarde pra você, Suza. Boa tarde pra você de casa que tá ligadinho com a gente. Muito bom sempre estar por aqui. Volta e meia tô na rua, trazendo alguma informação, alguma história, alguma reportagem. Mas sempre muito bom estar por aqui, estar com você. Quando você cansa um pouquinho da sua viagem, você vem pra cá, né, Lucas? Aí eu venho pra cá, venho pegar um pouquinho do ar-condicionado. Se é possível que você se cansa das suas viagens maravilhosas. Vou abrir o coração, canso não. Pode colocar mais na lista aí, na pauta. Lucas, tem que viajar, tem que ir pra tal lugar, pode mandar que eu vou sem problema algum. E o Lucas, quando viaja, Lucas, você chega chegando ou você chega assim mais introvertido? Como é que é? Ah, tem que chegar chegando, né? Chegar extrovertido, chegando. Exatamente, assim. Extrovertido. Já chego, vou conversando, perguntando, tudo, porque geralmente eu posso pensar que a pessoa já espera essa postura, né? Sim. O jornalista tá chegando e vai querer conversar, comunicativo, tu então já chega conversando com a pessoa ou não, conhecendo outras histórias. Acho que nessa ocasião não dá pra ficar tão assim quietinho, não. Dá, Acho né? que já espera essa postura. É verdade. Hoje no programa vamos falar exatamente sobre isso, né? Vamos falar quais são as características, né, do extrovertido, introvertido e, pasme, olha só, tem um terceiro aí, o ambivertido. Eu confesso que quando eu li essa palavra, eu fiquei assim, nossa, essa palavra é um pouco estranha, mas realmente existe esse conceito. Eu não conhecia, você conhecia? Era novo pra mim também. Eu achava que ou era uma coisa ou era outra. Sim, exatamente. Aí quando eu vi na pauta certinho, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada, ver se é realmente isso que eu estou pensando. E era novidade pra mim também. Novidade, eu não sabia dessa possibilidade, não. Você não sabe do que a gente está falando? Então não se preocupa não, porque hoje no Entre Família você vai descobrir tudo sobre isso. E, inclusive a nossa especialista vai explicar para você quais são as características então do ambivertido. Ele seria um ponto neutro? Um pouco dos dois? Vamos descobrir juntos no programa de hoje, que está espetacular. Nós temos duas dinâmicas e hoje a gente vai receber ela, que é toda animada e com muito conteúdo, que é a Adilene, né? Vai fazer a festa. Fique com a gente, o Entre Família vai, mas volta já já. Muito bem, Entre Família está de volta. Hoje estamos falando de um assunto super gostoso e de autoconhecimento, tá? Introvertido, extrovertido ou ambivertido. E agora chegou um momento muito legal aqui do programa, que são essas plaquinhas, né? Eu particularmente super gosto, espero que você de casa também goste desse momento. Hoje vamos trazer aqui mitos e verdades sobre esses dois traços de personalidade, né? O introvertido e o extrovertido. Nós todos vamos brincar. Eu e o Lucas, a gente vai brincar mesmo, que a gente não sabe a resposta, né? A gente vai na ousadia. E depois a Adilene... E depois a Adilene traz a resposta certa e explica pra gente por que sim, por que não. Então, pode colocar na tela, produção, por gentileza. Mito ou verdade? Extrovertidos são comunicativos e confiantes. Bom, eu como uma boa extrovertida, já vou dizer que é um mito, porque assim, não é porque eu sou toda falante que eu tô confiante. Muitas das vezes, tá zero confiança, mas você, entendeu? Tá falando. Eu conheço também extrovertidos que também são nessa. Falar, comunicativo, tudo, mas não são tão confiantes assim, porque já me contaram. Então, porque eu já ouvi de outras, eu também vou aqui. Isso aí é mito. No mito? Também vou no mito aqui. E aí, agora eu vou ter que concordar, porque ela disse, eu sou extrovertida e eu sinto assim, então eu tenho que logo dizer assim também, né? Porque é uma experiência. A teoria é o quê diante da experiência? Não, me fala você, porque assim, não preciso nem dizer que você é extrovertida, né? Você pode falar com vivência, né? Por experiência, com causa e pela sua profissão. Exato. Olha só, o extrovertido, ele passa a imagem de que está seguro, né? Justamente porque ele é verborreico, ele fala. Então, traz a aparência de que ele sabe o que está dizendo, mas muitas vezes ele está só expressando para diminuir um pouco o desconforto do ambiente, da insegurança, daquilo que ele está vivendo ali. Então, é mito, Acontece produção. com você, Adilene, depois de um nível assim de experiência de vida e de profissão? De eu falar mais do que eu devo? De você falar assim porque tá um pouco insegura? Acontece ou não? Você já ultrapassou essa linha? Não existe insegurança? Já aconteceu bastante. Eu penso que hoje eu me encaixo mais ali no centro, no sabe? Ambivertido? No ambivertido. Até porque
Não parece, mas eu sou bastante tímida, O quê? né? É verdade. Gente, não, É. não. Então, não, se é necessário, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Disse alguém que eu só fico, disse alguém que eu funciono à base de um microfone. Não, então desmistifica isso aqui pra gente, é uma dúvida. Então, tem um, assim, não é falso, mas tem um extrovertido tímido? Isso é possível? Você me acha extrovertida porque você me vê falando, né? Mas vocês me contratam para vir aqui para fazer isso, falar. Então, por isso eu venho e falo. O ambivertido, ele faz o que é necessário fazer, né? Então, eu me encaixo mais nisso. É necessário falar. Acha que a gente vem para cá e você acha que eu fico nervosa quando eu venho para cá? Eu acho que você tá super Mas tranquilinha. eu fico, né? Ó, Não parece falar alguma. Fico nervosa, Pra mim é eu tenho que me preparar, eu leio, eu estudo o que vai acontecer, eu venho pensando, eu oro para Deus me dar clareza mental. Então, tudo isso é um processo. Claro que eu não nasci onde são 23 anos, a experiência traz um pouco de tranquilidade. Primeira vez que você estreou como apresentadora aqui, você não estava como você está hoje, certamente. Não, estava com ciricutico. Exatamente. Então, assim, a experiência, né, vários dias apresentando e estando ali, vai te trazendo um pouco mais a segurança, a tranquilidade. Então, faz parte do processo. A experiência, o aprendizado. Por isso existe isso para o crescimento. Trazendo para o relacionamento, para dentro da família, cada vez que a gente vai aprendendo um pouco mais, né, como se relacionar, como trabalhar, isso vai trazendo para a gente bagagem. Né? Por exemplo, você vai viajar, você leva roupa de frio, roupa de calor, você vai mais bem servido. Se você põe só roupa de calor, quando chegar lá, você vai ter que vestir 4 camisetas, né? Para suprir a questão. Foi legal a Adilene falar isso, né, Lucas? Isso já dá uma inspiração pra gente, né? Para você ver, né, que às vezes a gente pode se permitir não estar tão confiantes assim. Vamos pro próximo. Tá chegando aqui na nossa tela, mito ou verdade? Mito ou verdade? Introvertidos não gostam de compartilhar piadas. Quer ficar só na dele? Diga aí você, Lucas. E aí? Eu acho que é mito. Eles gostam sim, viu? Porque às vezes tá quietinho, mas ele gosta, às vezes onde ele tá mais confiado ali, tipo, mais confiável, tá com pessoas que ele gosta, às vezes acaba se expondo um pouquinho mais e quer sim fazer uma gracinha. Pra mim, é mito. Tem razão. Eu coloquei verdade aqui, mas eu acho que sempre tem um ciclo de... Eu coloquei errado, defendendo aqui errado. Você sempre tem um ciclo de confiança, né? Que daí a pessoa dá uma soltadinha, uma soltada a mais. E aí, Edilene? Perfeito. É mito, né? Ele consegue sim. Consegue dentro do ambiente onde ele está seguro, e ele sempre vai ter, todo ser humano tem um ambiente onde está seguro. Pode ser na família, pode ser amigos. Ele consegue se brincar, dependendo do ambiente em que ele está inserido, né? É que, na verdade, não é que ele não saiba fazer graças Exato. e tudo mais. É só porque ele não vai se expor aonde... Ele tem um controle sobre a dose de riscos dele. Ele não corre risco desnecessariamente. O extrovertido, ele não está nem aí, ele vai. O Lucas, Ele teria medo de... Lucas, esse é você. O Lucas, cara, ele não vai correr nenhum risco que possa resbalar em alguma coisa da imagem, dele se expor. E eu falo assim, nossa, Lucas, e quando ele tá com a gente, ele super se solta, fala, é isso aí, cara, é isso, tá vendo? Você pode se expor. Quando as câmeras se desligam, Analisa demais o que vai falar, como vai agir, pra depois não ter ninguém falando, não. Deixa falar. Nunca vai ser meme. Não. Ai, senhor, tem gente que já é um meme ambulante. Tá, vamos lá então, a próxima. Qual é, Lucas? Leia. Olha só, mito ou verdade? Um introvertido encontra nos espaços de solidão um refúgio de tranquilidade. Eu acredito que seja verdade, porque eles gostam dessa caixinha. Eu fico sem entender até hoje o que esse povo tanto faz na caixinha. Eu tô com você também, viu, no seu pensamento. Acho que isso aí tá valendo, é verdade. Você sim. vai para esses momentos assim, de solitude? Tenho tranquilamente. Nem, gente. Não tem dom pra isso. E aí, Edilene? É o abastecimento. É de lá que se busca força para continuar vivendo. Né? Sozinho? Dentro de si mesmo, analisando, pensando. Como ele é extremamente observador, analítico, ele recarrega como? Sendo observador, sendo analítico. Pensando sobre o que ele disse, sobre o que falou, sobre o que ele viu, sobre como foram as coisas, como foram as atitudes e tal. Então, ele busca em todo o referencial do dia, por exemplo, cada noite, como foi tudo. Isso é simples, isso é fácil. Eu diria até que é automático para ele, o que é um exercício extremamente
extremamente cansativo para um extrovertido, é muito fácil para um introvertido. Dilene, até faço, mas aí eu começo a ver um Dorme monte de no coisa. meio. Aí eu começo a ver um monte de coisa que eu, meu Deus! Aí eu desisto de pensar, porque senão eu vou ter um troço. Mas isso é positivo? Eu fazer toda Desistir? essa analisar? Não, analisar. Depende, tá? O que é positivo? Tudo é o equilíbrio, né? É você começar a analisar, ver e trabalhar nas correções daquilo que não estão. A dificuldade que o introvertido, ele faz isso demoradamente, ele perde muita energia também fazendo isso, analisando tudo, pensando tudo, trabalhando tudo. Então, às vezes, né, fica muito difícil ser espontâneo e natural De tanto para pensar. o introvertido. Então, ele perde algumas coisas que acontecem na hora, porque ele tem que pensar. Então, algumas oportunidades são agora, ou pega ou vai perder. E às vezes ele perde porque ele não quer se arriscar, ele tem que pensar, ele tem que analisar todos os pontos. Assim como o extrovertido também às vezes perde alguma oportunidade por não analisar direito. Eu sei. Tropeça também. Então, tem as duas questões, né? Não tem para dizer, é ruim ser isso, é bom ser aquilo. Tem pontos positivos em todos os aspectos. Mas é bom você falar, porque isso traz esse processo de autoconhecimento para nós que estamos aqui te ouvindo, o pessoal de casa, a gente levar isso aí em consideração, né? Tem mais uma situação, né? Tem mais duas, na verdade, então vamos lá. A próxima. Mito ou verdade? Extrovertidos são ouvintes terríveis? Gente, é puro mito, tá? Eu falo assim, mas quando é para ouvir as minhas amigas, as pessoas, eu ouço. Ouço tintim por tintim. Posso esquecer depois de um tempo? Posso. Mas eu ouço e estou ali, naquele tempo com elas. Eu tô aqui, ó, no mito, verdade, mito, verdade. Gostam de falar demais. Você não fala que você me conhece, eu te ouço sempre. Mudei. Encontrei a resposta aqui agora. Não, mas é verdade. Tem as pessoas que realmente gostam mais de falar, estão sempre ali contando alguma coisa, mas quando precisam, eu tenho amigos assim, que sempre estão ali dispostas a ouvir, aconselhar tudo. Então, para mim também, acaba sendo um mito. A gente pode classificar em mito, porque a palavra apareceu ali terrível, só por isso. Os extrovertidos têm dificuldade de ouvir, mas não são terríveis, né? Eu acho ali foi um exagero. Então, tem dificuldade de ouvir? Sim. Eles não são tão bons ouvintes, mas podem ouvir, sim, não são terríveis. Entendi. Né? Terrível é aquele que realmente não consegue ouvir, então ele consegue sim. Se ele estiver disposto, se disser, eu preciso que você me escuta, se a pessoa for clara, ele vai parar tudo e ouvir. Se não for muito clara, a pessoa chegar falando, ele não vai se dar conta muitas vezes, porque ele é extremamente empolgado e falador. Então, às vezes a pessoa precisa dar o toquezinho e falar, olha, eu quero falar, eu preciso. Aí ele, opa, claro, estou aqui. E ele escuta de verdade. Agora, se não fizer essa referência, talvez ele não se aperceba de que o outro quer falar. Ele tá normal. Ele acha que é só um bate-papo comum, assim, como ele faz muitas vezes, né? Não é aquela conversa, senta aqui que agora é sério, né? Senta aqui que o trem babou e a gente tem que, né? Então, ele é mais livre, mais solto. É verdade. Mas você leva mais na brincadeira, tudo é festa. É mais esse movimento mais livre mesmo, de sentar e realmente ter a conversa, precisa às vezes pontuar isso aí. Olha, a gente precisa bater um papo, eu estou precisando falar. Então aí sim ele dá conta, com certeza dá conta. O que me ajuda às vezes nessa situação é perguntar as coisas, porque às vezes a gente quer falar demais, acaba que nem dá espaço, né, para outra pessoa falar. Mas aí como a gente é jornalista, né, Lucas, a gente pergunta. Aí a gente arranca, nem que seja na força. Mas é verdade, é um pouco complicado. Vamos então à nossa última situação de mito ou verdade sobre introvertidos e extrovertidos. Tcharam! Olha aí, mito ou verdade? Os extrovertidos recarregam a bateria à medida que se encontram com as pessoas. Vou deixar você responder primeiro. O que você acha? Eu acho que é verdade. Acho que é verdade. Eles carregam sim quando encontram com as pessoas, tudo. Acho que essa questão tá valendo sim. Eu vou na verdade. Pra mim, isso é bem verdade, entendeu? É assim que eu funciono. É só conversando com os outros e pondo pra fora. É muito verdadeiro essa ideia aí, porque o extrovertido, ele precisa de gente. Sim. Né? Essa é uma necessidade básica dele, ter gente por perto e ter alguém falando e ele poder falar também. É onde realmente ele encontra essa força, essa energia para continuar vivendo. Assim como o que a gente conversou, o introvertido precisa ficar quieto para recarregar, ele precisa ter gente por perto para carregar.
A gente vai ficar quieta só quando minha garganta estiver doendo. Bom, Mito ou verdade? É assim, né? Cada um funciona de um jeito. Lucas, eu acho que tá chegando interação do pessoal de casa. Vamos ver. Tchararã, o que será que tá chegando? É mito Vai ou chegar. verdade? É só uma... Não, é verdade. Tem Será que o interação, pessoal... Ah, não! É a da nossa querida Aninha. Ela não mora em Serra, no Espírito Santo, não. Ela tá bem aqui mesmo em Jacareí. Lucas, lê pra gente aí, você que tá mais pertinho. O que, que a dona Ana tá falando? Bora lá, então. Lá em casa é uma graça. Meu marido é apaixonado por silêncio e sofá. Faz qualquer acordo para furar um rolê, não vou julgar. Eu acabei aprendendo a ser mais caseira e a respeitar o espaço dele. E ele sai comigo, não posso reclamar. Mas o problema é coincidir quando eu quero explodir e falar, ele está mudo com uma cara de enterro. Sempre bate o desespero em dias assim. Olha, é muito louco isso, porque às vezes você quer falar e você chega em casa e quem tá lá é o seu marido, né? Então você quer dividir tudo aquele turbilhão de milhões de coisas que aconteceu durante o dia e aí você chega, o marido diz, nossa, hoje eu não tô conseguindo, minha cabeça tá doendo, eu não consigo processar mais nada. Então você imagina o que a Ana sente nessa hora, que na vontade de você, mas como assim, meu Deus? É loucura uma coisa dessa. Né, é exatamente isso, é o exercício do casamento, né? O casamento é assim, contribuição de respeito um pelo outro. Quantas vezes a Ana citou um momento em que ela quer falar e ele não quer ouvir, mas quantas vezes ele saiu da postura de não ouvir para ouvi-la mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, sem estar pronto para isso, ele também escutou. E quantas vezes ela não se calou por observar que ele não estava disposto a ouvir. Ela falou exatamente isso, que isso acontece muitas vezes. Isso. Só que aí é o negócio que você falou sobre ceder, né? Exato. Nem tudo vai acontecer. O relacionamento é assim, essa é o maior, eu diria, estou buscando uma palavra bem boa, mas essa é a maior demonstração de amor que pode haver dentro de uma relação. O respeito por essas diferenças. Né? Porque em alguns momentos também é ótimo ele ser esse caladão e sofá para ela, porque muitas vezes ela vai poder falar e ele vai ali ouvir, e o contrário é a mesma coisa, né? Então, exercitar mesmo esse movimento de respeito. Hoje ele não tá para mim hoje, né? Tá fechado para balanço. Nossa, hoje ela tá explodindo, precisa falar. Eu achei legal ela falando, tipo, às vezes ele quer ficar mais em casa, mas ele pode também ceder. Não, realmente, vamos sair hoje, vou ceder. Gostaria de ficar aqui, mas hoje vou com você para algum lugar. O que não pode acontecer, Lucas, é ser sempre do meu jeito, entende? Então, isso é o que estraga bastante alguns relacionamentos, porque daí eu acredito que tem que ser do meu jeito. Dentro do consultório eu encontro muita gente que diz assim, mas ele não fala. Eu falo e ele não fala. Então, às vezes, ele não verbaliza, mas até quando você se cala, você está falando. Só não é do jeito que o outro fala. Então, essa percepção, ela precisa também ser desenvolvida dentro da relação, porque até o silêncio fala. Então, o que é mais calado, ele não está verbalizando, mas de alguma forma, através do silêncio, ele está trazendo algum tipo de mensagem. Aquele que é muito mais expansivo, ele nem está conseguindo ler a mensagem, porque ele está só preocupado, ele só entende um canal de comunicação, que é a fala, que é a fala, que é a fala, que é a fala. Então, o outro está falando através do silêncio, através do olhar, através do comportamento, do jeito, mas ele não ouve esse tipo de linguagem, porque ele só escuta dele. Né? Então, e vice-versa. Às vezes, o caladão também não escuta essa linguagem falada. É como um monte de barulho no ouvido, né? Ele não consegue entender uma palavra, porque ele é mais quieto. Às vezes, é a ordem que as coisas estão, precisa ser mais pausado, mais devagar. O conhecimento vai levar a esse processo de interação dentro da relação e ao aprendizado, porque imagine você se relacionar com uma pessoa que é mais intra, mais quieto, e você aprende a ter esse equilíbrio. Puxa vida, preciso pensar um pouco mais antes de falar como ele. E o outro fala, caramba, eu preciso aprender a me expressar um pouco mais, porque olha só como o outro. Então, essa troca, ela é rica. E a gente aprende mesmo. Não é de maldade, né? Não é pra gente ficar assim, fulano não tá me escutando, tá falando demais. Mas a troca, ela é rica, ela é pro crescimento do relacionamento. Isso que eu acho legal, aprender um com o outro, né? Senão são iguais, ali não tem aquela diferença, posso aprender esse ponto, que esse ponto não. Consegue...
E a gente aprende. Eu tenho aprendido a gostar dos momentos de solitude, às vezes, para poder equilibrar os pensamentos. É uma coisa rara, mas é um exercício interessante. Nós vamos para o intervalo super rapidinho. E é o seguinte, você deve estar se pensando, e o ambivertido, né? Calma, vai chegar esse momento. No próximo bloco, você vai entender quais são as características, então, do ambivertido. O Entre Família volta já já. De volta com o Entre Família, intervalinho rápido, bom, agora a gente tá juntinho aqui, continuando com o programa que tá super interessante, tá gostoso conversar, saber muito mais. Quero dar uma pausa aqui, você percebeu que esse assunto tá crescendo demais, a gente aprendendo bastante como lidar com a família, relacionamento, ambivertido, extrovertido, introvertido. E aí, conseguiu se encontrar, já conseguiu saber qual que é o seu jeito, ou o jeito da pessoa que você conhece, tá aprendendo a respeitar? A gente precisa aprender a respeitar, assim, o próximo. Quando envolve principalmente família, todos os temas de família, tem que aprender bastante a fundo e entender. A gente aqui tem um tema, uma revista Entre Família, eu tô até aqui com ela, que é esse guia de estudos aqui, que você pode acompanhar. São diversos temas ligados à família. Poxa, Lucas, como é que tá o relacionamento com os filhos, com o cônjuge? Então, tudo aqui você consegue conferir, estudar e entender. Tem até um estudo que eu abri aqui na hora para poder falar, vou falar sobre alguma coisa, algum tipo de estudo. Já tem aqui, quem se comunica, se explica. Eu vou até mostrar para você aqui, vou mostrar para a revista, para você também entender como é que é bem ilustrado tudo isso aqui. Você tem vários tópicos, você também consegue acompanhar, ter um entendimento também da Bíblia, porque é um guia de estudos bíblicos. E como que faz para chegar? Porque esse aqui, ele vai até você, você não vai pagar nada por ele. A única coisa que eu peço para você é o seguinte: ligar pra gente, tem toda uma equipe esperando a sua ligação. Você vai falar, olha, eu tava assistindo o Entre Família, o Lucas falou de uma revista Entre Família, são vários temas ali que acabaram me chamando a atenção, principalmente o tema de hoje. Seguinte, liga pra gente pelo 12 21 27 3121, ou se você prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá super mais acostumado, não tem problema nenhum. Então anota aí, é o 12 98244 4449. Você vai acabar comentando que estava assistindo o programa, estava assistindo o Entre Família, viu a revista, o Lucas falou, e você gostaria de receber, vai chegar até a sua casa essa revista, que você conseguir se aprofundar mais nas questões sobre família. Agora o programa continua, parece ter uma outra dinâmica. Falar um pouquinho mais sobre ambivertido. Suzane, que história é essa? Conta pra gente. Lucas, chegou a hora da gente entender, então, quais são as características do ambivertido. A gente já falou bastante sobre o introvertido, extrovertido. Vamos ver que característica é essa. Eu já estou aqui com a Adilene. Nós vamos colocar as características na tela e a Adilene vai comentar. Pode rodar a primeira característica aqui, atenção. Impulsividade variável. Eu achei interessante esse nome, né? É uma impulsividade, mas ela é variável, né? Exato. Porque o extrovertido, ele é impulsivo em quase 100% das vezes, né? Ele simplesmente faz aquilo que a gente conversou no bloco anterior, né? Ele faz, depois ele pensa. Já o ambivertido é variada porque algumas vezes ele age, se tiver urgência, então ele é impulsivo, ele resolve, mas também ele tem a competência, a capacidade de pensar, de trabalhar a ideia antes de tomar a decisão. Por isso é variável, não será 100% das vezes que ele vai agir assim. E às vezes ele até confunde as pessoas, fala, nossa, achei que você era mais assim, mas você também é assim, por causa do equilíbrio que ele encontra dentro dessas duas posturas. Mas vem cá, não é porque também é tão equilibrado que ele vai acertar 100% também, né? Pode ser que uma hora ele escolha essa variação na hora errada. Na hora errada. Sim, ele não é perfeito, né? Ele é só mais equilibrado. Só pra gente não deixar os introvertidos e extrovertidos tristes, né? E pra gente não deixar os ambivertidos assim, né? Muito superiores, na verdade, né? Ele é mais equilibrado, mas ele não é perfeito, né? Então, muitas vezes, em algumas situações que exige que ele seja um pouco mais reflexivo, ele possa tomar também uma atitude, né? Sem pensar e depois falar, puxa vida, eu podia ter pensado melhor e tal. Mas ele consegue passear, ele consegue passear com mais facilidade e é mais assertivo nesse aspecto. Legal, muito bom. Vamos então para a próxima característica. Equilíbrio entre ser ouvinte e mensageiro. A gente falava agora há pouco sobre esse dom, né, de ouvir. Então ele consegue tanto falar quanto ouvir. Sim, ele faz isso também com mais facilidade.
Quando a gente está falando aqui dessas características, parece assim, nossa, ele é o perfeito então, né? Porque ele ouve e ele fala. Diferente do extrovertido que fala mais, do introvertido que ouve mais. Ele passeia entre essas duas questões. Isso mesmo, ele tem mais facilidade para ouvir e falar do que só ouvir ou só falar. O extrovertido tem mais facilidade em um, mais o introvertido mais em outro. Ele consegue fazer as duas coisas, né? Ele consegue falar quando necessário e consegue calar quando necessário. Isso não exclui, voltando à sua colocação do primeiro quadro, isso não exclui de um dia ou outro ele falar numa hora que deveria se calar. Mas ele consegue passear por esses dois lados com mais equilíbrio do que os dois polos, do extrovertido e do introvertido. Deixa eu puxar um gancho sobre essa questão de você ouvir, né? É claro que o extrovertido, ele tem uma tendência a ser mais ansioso, né? Pelo que a gente observa, assim. E, às vezes, na hora de ouvir a pessoa, a ansiedade é tanta em trazer a resposta, né? Chegar na conclusão, nos finalmente daquilo, que ele acaba atropelando e deixa de estar atento e ouvir a pessoa naquele momento. Isso acontece, né? Sim, acontece muito mais com o extrovertido. Ele pensa que ele já sabe o resultado, o fim da história, né? Às vezes até sabe, mas muitas vezes não sabe. Então ele se antecipa falando ali o fim da história. O ambivertido, ele dá esse espaço com mais facilidade para que você complete a frase. Porque ele tem muito do introvertido, então ele espera um pouco antes de dar opinião, né? Nesse caso, ele vai esperar um pouquinho para poder trazer a opinião dele, para poder discutir, para poder colocar junto aquilo que ele também está pensando. Ele não se precipita tanto, ele tem mais, ele consegue ter essa ansiedade mais localizada, né? Não assim generalizada que ele precisa falar. Mas é muito legal a gente saber disso, porque é o seguinte, então assim, se a gente sabe, né, quem a gente consegue trabalhar melhor. O duro é quando a gente não tem consciência, porque o autoconhecimento é isso, né, gente? Ele nos dá consciência de quem somos. Então, em algum momento, você consegue ter essa noção e você pode se equilibrar, né? Então, a gente está falando bastante do ambivertido, que é essa pessoa mais equilibrada. E você que é extrovertido, assim como eu, ou introvertido, você teve noção disso aqui no programa. Então, você pode ou soltar mais os seus freios ou colocar o pé no freio ali, porque agora você tem consciência, entendeu? Sacou? Esse é o grande lance. Vamos, então, a mais uma característica aqui das pessoas ambivertidas. Trabalham bem em grupo ou sozinhos. Muito bem resolvida, né? Isso, eles são produtivos em ambas as circunstâncias. O extrovertido é muito mais produtivo quando ele está em grupo, rende mais. Se você tem um extrovertido na equipe, põe ele para trabalhar em grupo, ele vai render muito mais. Se você tem um introvertido, deixa ele trabalhar quietinho. Agora, no processo de pandemia, onde todo mundo teve que fazer home office, os introvertidos renderam muito mais, né? Porque é característico deles. Os extrovertidos, né? Eles trabalhavam e colocavam as redes sociais ali do lado, passando, vendo uma coisa e trabalhando, e vendo uma coisa e trabalhando, para dar movimento para o que eles faziam. Os ambivertidos, nesse caso, eles se dão muito bem dentro desses dois aspectos, porque eles conseguem dosar bem, né? Equilibrar bem isso dentro da relação. Então, eles conseguem produzir um trabalho em grupo, eles dão bem, eles vão lá, eles respeitam a opinião, por isso conseguem, né? E também, se tiver que trabalhar sozinho, eles também vão dar conta sem ficar estressado, amargurado e angustiado, como ficaria um extrovertido, né? Puxa vida, eu não aguento fazer tudo sozinho, tudo eu e tal, aquela reclamação, porque ele precisa de gente para se abastecer, o que a gente já viu, né? E o introvertido fica sozinho para se abastecer. O ambivertido, ele é flex, né? Ele é flex, ele se abastece com pessoas e ele se abastece sozinho também. Então, ele circula nesses dois níveis. Aqui na nossa equipe do Entre Família, Dilene, nós temos duas pessoas extrovertidas que gostam de trabalhar sozinhas. E é interessante, é um pouco contraditório, mas é interessante. Mas no meu caso é mais mesmo por poder de concentração. Justamente por isso, né? Por querer estar sempre trelê, conversando. Mas tem aqui a nossa produtora Ana, que ela também gosta de trabalhar sozinha, só que eu até hoje não entendi por quê. Né? Às vezes... Eu tenho aqui um palpite que é mania de controle, né? Gosta de às vezes o extrovertido ele sabe muito bem o que quer, ou pelo menos aparenta que sabe. Então, quando ele faz a opção de deixa que eu mesmo faço, é aquele assim, se é para ficar bem feito, deixa que eu mesmo vou fazer.
Então, a opção por trabalhar sozinho não é porque ele se abastece tanto sozinho, é para que saia exatamente como ele idealizou. Então, como ele certeza sonhou. que a Ana Isabel, meu povo, ela é essa pessoa. Então, acho que é por isso que ela prefere ficar lá na casa dela. Ana Isabel. Tá, vamos lá então para a nossa última característica aqui. Impressionado como você acertou em cheio, hein, Dilene, da Ana. Flexibilidade mental. Uau, que inveja, gente. O que é essa flexibilidade mental? Controla a mente? O sonho de consumo, né? Se ele tem uma capacidade maior de aceitar, de se adaptar, de se ajustar a novos comportamentos, novos acontecimentos, novas questões. Então, as crises, para uma pessoa assim, elas são enfrentadas com mais tranquilidade, porque ele é flexível, ele se amolda mais ao que está acontecendo. Essa pessoa existe, Dilene, mesmo? Mas eu ia te dizer assim, porque parece muito impressionante, né, que ele é tão flexível, mas às vezes ele flexibiliza demais e pode também flexibilizar princípios. Né? Então, ele pode negociar, justamente porque ele é muito adaptável, ele pode acabar se adaptando a uma coisa que não é muito saudável, a algo que não é muito bom. Então, soa como sendo uma pessoa que passeia bem por todos os ambientes, mas às vezes esse processo de flexibilização pode surgir, pode levá-lo a um caminho que também não seja muito positivo. Porque, às vezes, o introvertido, ele é muito centrado numa ideia, como o extrovertido também, muito mais centrado numa ideia. E, nesse aspecto, o ambivertido que passeia em todas as ideias se amoldando, ele pode perder, às vezes, um pouco a sua própria personalidade, pode perder um pouco aquilo que ele mais aprecia para tentar se ajustar dentro das relações. Tem um lado positivo? Tem. Dentro de uma relação conjugal, ele vai flexibilizar, ele vai dizer, não, beleza, eu entendo, compreendo. Ele é o mais compreensivo nesse aspecto. Mas tem que ter cuidado nisso, para não exagerar na flexibilidade, se encurvar demais e perder o seu próprio tônus, né? Perder a sua própria essência. E é um perigo isso aí também. Gostei disso. Muito legal, Dilene, eu achei sensacional e volto a repetir aqui, né, a importância do autoconhecimento e como isso nos ajuda a posicionar diante da vida, seja qual for a situação. E o bom de conhecermos isso é que a gente sabe exatamente ali aonde trabalhar, aonde melhorar. Perfeitos nunca seremos, né? Mas a gente também não pode ser medíocre e aceitar, nasci assim, vou morrer assim, né, minha gente? Vamos lá, Dilene, para a nossa salinha da verdade, dos conselhos. Eu tô voltando aqui também, que eu tava ali acompanhando tudo de camarote, digamos, né? Quietinho ali, tranquilinho. E aí, Lucas, você realmente chegou à conclusão de que você é ambivertido? Eu cheguei à conclusão, viu? Se tinha alguma dúvida, não mais. Nossa, que pessoa flexível, sensata, equilibrada. Pode ser um extrovertido convertido. Né? Exatamente, quer ficar mais de boa, tá tranquilo. Agora, uma questão. Pessoas introvertidas, o que é interessantíssimo isso, não na sua totalidade, né? Mas elas têm uma inclinação muito grande para a arte, né? E até para dramaturgia, para artes cênicas. Então, assim, gente, por exemplo, eu não conseguiria nunca ficar contracenando, assim, a não ser que trabalhasse isso, não é uma coisa natural. Mas eu tenho um amigo que ele é super introvertido, ele vai chegar mudo e sair calado. Mas se mandar ele interpretar, eu olho assim e falo, não é a mesma pessoa, entendeu? Ele já fez coisas na rua, que eu jamais teria coragem de fazer. Eu falo, caraca, é a mesma pessoa. Como que pode, às vezes, isso acontecer? Uma das características bem grandes do introvertido, nesse aspecto, por ele ser extremamente reflexivo, né? Ele é muito criativo também. E é uma criatividade que não sai no dia a dia, porque ele é introvertido. Então, quando ele tem essas oportunidades, então ele coloca, né? É como se não fosse ele está interpretando. Então, ser outra pessoa facilita muito, né? Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, hoje você disse, você não fica nervosa, né? Uma coisa é você estar na frente de pessoas para fazer uma palestra. Você tem ali um propósito, um objetivo, não é você. Né? Claro, é você que está lá, mas você está lá com um propósito, uma meta, um objetivo, você está lá para interpretar alguma coisa, você vai fazer o papel, você está aqui como um apresentador, então você vem e faz o que você precisa fazer.
né? E quando no seu ambiente, então você volta ali à sua referência, né? A ser você, a ficar com você mesmo, a ser analítico, pensador. Então, os grandes artistas mesmo, eles estão nesse perfil da introversão, porque desenvolve o temperamento do melancólico, né? O melancólico, ele tem uma potencialidade ao artista, a ser artista muito grande, por conta da criatividade. Acho muito legal isso, quando a gente tem essa compreensão de quem somos, porque isso ajuda a gente a trabalhar, inclusive, nossas habilidades profissionais, não é, Edilene? Sem dúvida. É um todo, né, Suzane? A gente aprende sobre a gente como um todo. A gente como filho, a gente como... em todos os papéis que a gente desempenha. A gente como cônjuge, como profissional, como filho, como cristão também. É importante a gente saber. E isso vai trazendo um processo, o autoconhecimento vai trazendo um processo de aprendizado sobre mim mesmo, o que me ajuda no desenvolvimento da minha maturidade, da minha inteligência emocional, da minha capacidade de interagir com o outro e fazer interações mais positivas do que negativas por causa da consciência que eu tomo. Não é qualquer tipo de tópico, isso vai te ajudar a agir melhor em diversos meios, trabalho, tudo, família, enfim. Não é um tema que a gente pode descartar. Isso aqui não me interessa muito não, introvertido, tanto faz. Não, isso pode gerar resultados. Gera crescimento, né? A gente tem uma participação agora, que a gente vai colocar na tela, do Fernando Oliveira. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Ele está dizendo o seguinte: meu pai é totalmente extrovertido e falante, adora se envolver em coisas da igreja, já minha mãe é caseira e muito família. Eu sinto que gosto dos dois, sinto que preciso ter meu tempo só com minha mãe, mas não gosto de perder um passeio que me chamam, então sou ambivertido? Na verdade, ele deu uma característica e ele já quer uma definição, né? A gente teria que fazer uma análise um pouco mais completa sobre isso. Essa característica que ele mencionou, ela pertence ao ambivertido. Mas existem outras coisas, eu creio, para a gente considerar, Fernando, para a gente poder dizer assim, sim, você é ambivertido. Né? Então, eu penso que gosta de trabalhar em grupo. Você viu as 4 características que o programa trouxe, elas são bem básicas dentro das características do ambivertido. Se você corresponde às 4, você é aquela das 4 questões que estão ali, então eu acredito que você pode se considerar, sim, um ambivertido. Agora, só por essa característica que você traz, não, porque às vezes eu amo tanto o meu pai que eu quero estar presente com ele, mesmo que ele vá fazer uma coisa que não me agrada tanto. Às vezes eu amo tanto a minha mãe, ou meu marido, ou minha esposa, que eu acompanho a uma atividade que não gosto muito, mas a companhia e a presença do outro me faz muito bem, por isso eu vou. E isso não significa que eu sou ambivertido por participar, significa que eu amo a pessoa com quem eu convivo, né? E por isso eu faço. E também isso. não está proibido a gente gostar de outras coisas, de outra personalidade não, né, Edilene? Absolutamente. Absolutamente. Eu penso até que quando a gente ingessa assim, né, ambivertido, extrovertido, introvertido, a gente ingessa, às vezes as pessoas têm a tendência a falar, eu sou isso, eu descobri que eu sou isso, agora eu sou isso e tal, e não, né? A gente pode ser várias coisas, a gente precisa, né, quanto mais a gente passeie dentro de características das nossas interações, melhor, porque ninguém é estático, a gente está em movimento. Eu acredito que eu posso ter sido extremamente introvertida e a vida foi me ensinando a trabalhar uma série de coisas e hoje eu sou muito mais ambivertida, porque eu tive que aprender, foi necessário, os filhos vão crescendo, as mães precisam, leva, traz, faz e tal, papai, não quero levar, mas é mãe, tem que levar, e a gente vai crescendo, vai aprendendo. Eu vou ousar no programa dizer que o ambivertido, ele é aquela pessoa que está no processo de amadurecimento, podemos dizer assim, que ele encontra o equilíbrio, ele vai encontrando né, o equilíbrio entre os dois polos. Então, ele estaria mesmo num processo de maturidade. Todo introvertido, todo extrovertido, quando alcança o processo de maturidade, ele tem a capacidade de passear entre os dois, encontrando a melhor resposta para ter uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada emocionalmente. Uau! A gente poderia até terminar com esse pensamento, né, Lucas? Mas o programa ainda não acabou. E eu acho tão interessante essa questão que ela é uma característica muito individual e pessoal, né? Porque eu e minha irmã, nós somos muito diferentes, né, Lucas? A minha irmã já é introvertida. Muito, assim, o oposto, eu e ela. E nós somos criados, né,
pelo mesmo pai, pela Exato. mesma mãe, na mesma situação, porque a nossa diferença é de 1 ano e meio. E assim, como isso é muito forte, característico dela e muito forte característico em mim. É uma coisa que não dá, assim, para falar, porque puxou o pai, porque puxou a mãe. Eu acho que é uma coisa que é da personalidade, é da pessoa mesmo, né? Uhum, com certeza. E com o passar do tempo, você pode observar na sua irmã introvertida alguns traços de extroversão por uma questão de necessidade. Né? Assim como você, que se considera extrovertida, por uma questão de necessidade, como esposa, como mãe, como mulher e tal, precisou, às vezes, dar uma freada brusca. Né? A gente viu o exemplo da Damares, no início ela é bem jovem ainda, né? Então talvez ela vai encontrar um equilíbrio mais para frente, pela convivência com esse namorado que pode se tornar esposo, pelas circunstâncias do trabalho onde ela vai. Então, às vezes, as circunstâncias externas também favorecem para nos moldar. Né? Então, você é extrovertido e você vai trabalhar no escritório de advocacia. Você tem que ter uma postura, o ambiente vai pedir essa postura. Então, você vai lá e vai se ajustando, vai se adequando. São os aprendizados. O ser humano é assim, incrível, ele tem a capacidade de adaptação, de aprendizado. Nosso cérebro tem um processo chamado de plasticidade cerebral, que é o processo que faz com que a gente aprenda novos comportamentos. Então, sair de onde a gente está, aprendendo com o que a gente está convivendo, é muito impressionante, importante para que a gente tenha uma vida equilibrada emocionalmente. Eu acho que a gente comentou acho que foi na hora do intervalo que a gente comentou, agora vocês me ajudem a lembrar, sobre a importância também dessas características dentro do casamento e o quão isso é importante para ajudar no amadurecimento e no crescimento. Eu acho que a gente tinha comentado no intervalo, não foi, Dilene? Mas se não foi, você comenta de novo. É bom. Porque, assim, a gente tem essa sensação de que, claro, quando a gente está com os nossos semelhantes, as coisas ficam mais confortáveis, porque, né, você está lidando com alguém parecido e tal, não tem muito desafio ali. Agora, quando você vive uma relação um pouco mais desafiadora, você também cresce. Sem dúvida. O crescimento só vem através da diferença. A gente não cresce no processo de igualdade. Então, se você vai se relacionar, um extrovertido se relaciona com um extrovertido, não há aprendizado. Mas se o extrovertido se relaciona com um introvertido, ele cresce, ele aprende. É o diferente que ensina. Né? O diferente que ensina. Vamos colocar a situação aqui de um pai que é extrovertido, mas tem um filho que chega chorando, angustiado por alguma questão que houve no colégio. Se esse pai extrovertido falar, filho, toca o barco, levanta a cabeça, para com isso, não chora. A tendência do extrovertido é minimizar essa dor. Né? O que mostra a maturidade? O pai olhar e falar, nossa, ele está sofrendo, está doendo lá. Então, um pai, por conta do papel que exerce, da maturidade que já alcança como pai, ele fala, ops, o que aconteceu, filho? Por isso, o extrovertido pode circular também nesse processo. Ele senta, ele ouve, ele coloca a mão no ombro e fala, nossa, não é possível, por que fizeram isso? O que será que aconteceu? Papai está aqui, papai te ajuda. É um processo de introspecção. Eu estou aqui, eu vou estar com você, eu te ajudo, eu te fortaleço e tal. Então, não é para dizer assim que quem está lá nunca vai vir para o lado de cá, né? Certo. Eu penso que as circunstâncias vão fazer, é inteligente diante das circunstâncias a gente tomar comportamentos diferentes e mais apropriados para cada circunstância que a gente vai enfrentando. O autoconhecimento leva a isso. Eu sei que eu sou assim, mas fulano está precisando disso aqui. Eu consigo me ajustar a isso. Você sabia que muitas vezes eu já saí de casa para alguns rolês e pensando assim, fortemente, gente, hoje eu vou ficar quieta, vou me expor menos, eu não sei o que acontece. Quando eu chego lá, tudo... É sem sucesso. Acho que eu já ouvi isso daí, já vou ficar quietinha na minha, mas é sem sucesso. Não, Então é o seguinte, para você que, sei lá, de repente ligou a TV agora, hoje estamos falando sobre algumas características de personalidade da pessoa introvertida, extrovertida e o ambivertido, né? Que é aquela pessoa que passeia entre esses dois traços de personalidade, consegue ser um pouquinho menos, um pouquinho mais... Enfim, né? Um pouco aí de maturidade. E a gente quer a sua participação agora, junto com a gente. Então, vamos ver aí, senhor Lucas Nascimento. Quem está chegando? Olha só, a Brenda Lima de Limeira. Fica aqui no interior de São Paulo mesmo. Sou introvertida e tímida e arrumei um emprego numa recepção, olha aí. Passo o dia todo lidando com pacientes e é horrível. Achei que ia aos poucos aprendendo a lidar e me adaptar. Mas não está dando certo. Fico estressada e chego em casa parecendo que levei uma surra, totalmente desgastada. Só que eu preciso pagar as contas.
o que é que eu faço? Teve a necessidade aí. Cara, eu quero até destacar aquela palavra, ela colocou em caixa alta, horrível, né, Edilene? Tadinha, parecendo que levou uma surra, é forte, né? É forte, e o que está movendo ela é a questão financeira, né? Ela diz ali, eu preciso pagar as contas, por isso eu me submeto a isso. Brenda, duas questões importantes para equilibrar, já que você precisa pagar as contas e talvez não tenha encontrado uma outra forma de fazer isso. Ao voltar para casa, parecendo que foi esmagada, né? Você volta e vai reabastecer. Como é que você reabastece? Quietinha, só com você mesmo. Você está se sentindo horrível, você está se sentindo muito mal, porque você está passando o dia assim e está voltando para casa e está sendo absorvida por outras dezenas de atividades que são pertinentes mesmo ao voltar, sem tirar o tempo necessário para se reabastecer, para se recarregar. Então, já que a circunstância é essa, você precisará tirar um tempinho só para você. Pode ser, o ideal seria diário. Se você não conseguir diário, faça isso semanalmente. Mas para tentar equilibrar um pouco, até que você encontre um trabalho onde você tenha condições de ser mais você, tá? Outra questão, não diga para si mesmo, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Repita para si mesmo, que aprendizado eu tenho hoje, que eu posso agradecer a Deus hoje. Isso vai ajudar você a equilibrar. Duas questões, dois passos importantes. O que eu agradeço a Deus e qual o meu aprendizado no dia de hoje. E quando chegar em casa, liga nessa tomada do ficar sozinho, né? De ficar dentro de si mesmo um pouquinho para poder reabastecer. Não faz nada, vai, senta, deixa a cabeça esvaziar um pouquinho, porque o ruído é muito alto. Imagina numa recepção, eu faço ideia, né? Então você precisa esvaziar um pouquinho a cabeça. São passos, o ideal é você ter um trabalho onde você já viva plenamente quem você é. Enquanto isso não é possível, segue esses 3 passos que vai te ajudar. Que Consegui demais. ver até uma situação que eu tive que estar num lugar, eu queria ficar mais na minha, quietinho, mas tive que falar, conversar, tá? Tinha que expor as ideias. E era um dia que eu queria ficar na minha, queria ficar quietinho. E foi realmente chegar em casa, E ficar tranquilo. Pronto, ok, Volta, tá tudo certo agora. Tá tudo certo, tudo tranquilo. A propósito, Dilene, terapia ajuda essas pessoas que são introvertidas e queriam muito poder se extravasar, porque eu sei que tem pessoas introvertidas que elas têm muita dificuldade, aquilo chega a dar um suador mesmo, assim, um desespero, um faniquito, numa situação Pública, né? pública, assim, mas nem de tantas pessoas, né? Numa situação assim de um grupo de amigos que estão num evento assim. Pode ter algo a mais da introversão, pode ter uma fobia social também associada, e por isso a pessoa passa mal, fica suado, fica nervoso, taquicardia, né? A ansiedade sobe muito. Então tem que avaliar, podem ser algumas questões, não necessariamente a introversão. A introversão é um traço que não causa, não é para causar toda essa ansiedade. Se está uma ansiedade exagerada, pode ter alguma coisa associada aí com uma fobia social também. Por isso a terapia, importante. Sim, a terapia, respondendo a sua pergunta, a terapia não é só bom para os introvertidos, como para os extrovertidos ou ambivertidos e para todos os seres que respiram. Olha, já defendeu dela, tá certíssima. Compartilha aí, Certíssima, muito Juliana. bom. Adorei. Vamos então à próxima interação. Quem está chegando aqui é a Cláudia Ferreira, de Sorocaba, também aqui em São Paulo. Ela está dizendo assim: eu sinto que sou extrovertida, mas a depressão me faz querer ser mais caseira e meu nível social fica muito baixo, pois não tenho força para sair e conversar. O que fazer? Olha aí, um exemplo bem interessante de que o extrovertido querer ficar quieto, porque associado aí a uma doença, né? Ela diz que está com depressão, né? Então, Cláudia, eu creio que Cláudia, né? Cláudia, o importante é tratar a depressão, tá? Talvez a sua cobrança seja maior porque você é extrovertida, então fica mais evidente que você está em casa, que você parou as suas atividades do dia a dia com o processo depressivo, mas precisa tratar. A depressão é uma doença, precisa de tratamento psicoterapêutico e muitas vezes também medicamentoso, que é feito através de um psiquiatra. Tá? Às vezes a gente pega um neuro, pega o próprio ginecologista, né? Ele pode medicar, mas o especialista é um psiquiatra. Você precisa entender o que é que foi, o que é que não foi falado, o que está represado e está te levando a esse ambiente, a esse momento de dor e de sofrimento.
se a gente pensar assim, de que o extrovertido nunca deveria ficar depressivo, porque ele sempre fala tudo. Observe que o extrovertido fala muito, mas nem sempre fala do que importa, né? Nem sempre ele fala do que está lá dentro, do que é sentimento. Muitas vezes é uma fala superficial. Ele só fala superficialmente. Até porque, como ele não é muito analítico, muito introspectivo e muito reflexivo, ele fala sobre amenidade, sobre história, sobre o que está acontecendo. E os sentimentos, que é muito importante, ficam guardados lá dentro. Ele, às vezes, nem acessa esses sentimentos. Olha, e por isso pode vir o adoecimento, como ela expressou, a depressão. Então, a terapia, nesse caso, vai ajudá-la a acessar isso que está mais profundo. Porque o extrovertido, ele pega muito peixe que está em cima da água, né? O peixe de profundidade não sai mesmo. Já o introvertido, ele vai muito lá embaixo. E, às vezes, o problema do introvertido é que ele não sabe lidar com tudo que ele encontra lá embaixo, porque ele fica muito lá embaixo. Então, ele vê muita coisa. Às vezes, é assustador também. Ele tem dificuldade de lidar com isso. Por isso que eu disse, a terapia é tão bom para quem é introvertido, extrovertido, que cada um vai ter a sua dificuldade, né? Que sensacional. Foi uma observação muito boa essa questão do peixe aí, um exemplo muito bom. A gente vai à nossa última participação e aí a Dilene vai encerrar aqui também o nosso programa, fechando esse conteúdo maravilhoso. Vamos então ver quem está chegando, Lucas? É o Elias Dias, de BH, Minas Gerais. Percebo que os casais muito apostam... Muito opostos. Percebo que os casais muito opostos tendem a se apaixonar e depois a brigarem durante o casamento pelos mesmos motivos pelos quais se apaixonaram. As diferenças que no começo atraem são as que depois passam a repelir. A sua percepção, Elias, é perfeita, é exatamente isso que acontece. Mas é porque a gente acredita em amor à primeira vista. Então, a gente acredita que se apaixonou, amou e não precisa fazer mais nada. À primeira vista, o que acontece é a atração. Amor é algo construído. Eu não posso amar quem eu não conheço. E o conheço se dá pela convivência. Conhecimento vem pela convivência, por estar perto, né? Por estar junto, por conviver ali. Aí você constrói o amor. Amor é construção. Então, o que acontece? As diferenças que uniram, que atraíram, que despertou, que chamou atenção, agora precisam ser trabalhadas para que possa construir o amor e aí não venham a trazer dificuldades e problemas no relacionamento, mas venham ser compreendidas como uma somatória das partes, né? Como o que eu tenho a oferecer, eu entrego, você oferece, também entrega aquilo que você tem e a gente forma um sistema forte, um sistema poderoso, que é o nós, né? Que vai trazer uma construção e que vai trazer também uma devolução de bem-estar para o relacionamento. Dilene, muito obrigada. Você, como sempre, incrível. A gente quer agradecer a sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um abraço para todo mundo que está em casa. Só sei que eu aprendi demais no programa de hoje, até o tema ambivertido, que eu nem sabia como funcionava, que existia. É o meu caso, consigo ser da galera, sair, tá com todo mundo, mas também consigo ficar em casa, numa boa, tranquilo. Gosto desses dois universos tranquilamente. Agora é o seguinte, eu te conheço, não é de hoje, eu sei bem qual que é o seu comportamento aqui, mas eu quero que você conte pra gente. É isso mesmo, conte pro pessoal de casa, pode seguir. Eu acho que não é segredo pra ninguém, né, Lucas? Tá estampado no meu rosto. Sou extremamente extrovertida. Eu saio de casa, converso na fila com alguém, já sei a ficha completa da pessoa. E olha, eu já fiz promessa, tá? Já fui em festa e disse assim, hoje eu vou ficar quietinha, não vou falar com ninguém. Impossível. Gente, é mais forte do que eu. Chego impossível. lá, de repente... E aí, ou seja, a promessa não foi cumprida, né? Ficha completa. Ficha completa. Mas é isso, hein? E tá aqui agora na sua TV, aí no seu vídeo, o Instagram da Dilene para você seguir. Ela também é produtora de conteúdo digital, tá? Toda nas redes sociais, @Dilene Ebinger. Se escreve com G, Ebinger, tá? @Dilene Ebinger. Se você não estiver enxergando, você tira uma fotinha, tá? Depois para poder colocar e começar a seguir ela, né? Fazer as suas colocações lá também nas redes sociais dela. Lucas, obrigada pela sua participação aqui hoje comigo. Eu estar por aqui, viu? De verdade. Prazer estar por aqui, aprender mais. É isso aí. Bom. E tchau pra você aí de casa. Um super beijo. Fique agora com vida e saúde, tá bom? Continue conectadinho aqui. Exatamente. Até mais, viu, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.